Estamos aqui hoje no De Olho na Cidade com a presença ilustre do Antônio Rodrigues Coelho Júnior, mais conhecido como Toninho Coelho. Essa personalidade de Valadares, conhecida por todos nós, e que hoje comanda a Superi Telecom. Toninho, é uma honra ter você conosco aqui no De Olho na Cidade. Ô, Rogério, muito obrigado aí pelo convite. Estamos aí na nossa modesta colocação. Estamos à disposição, viu? Mas muito obrigado pelo seu convite. Eu tenho lembranças muito legais, assim, até do começo da carreira, né, quando nós prestamos algum serviço para a Secretaria de Cultura, quando você era vice-prefeito, né? E então me lembro que na época eu fiz narração até de corrida de bicicleta, né? E que é um veículo de transporte tão popular em Valadares e eu acho que deveria ter mais importância. E você, na época, percebeu essa importância e fez, né, a corrida de bicicleta e teve uma época muito ativa, né, na Secretaria de Cultura também. O Rogério, eu tive o grato privilégio de ter passado algum tempo à frente da FUNSEC, né? Isso. Que era, na época, a fundação que cuidava da cultura, do esporte e da educação. E realmente a gente fez um trabalho considerado espetacular. Mas, deixa eu te falar, o grande feito se deve à Tessa Damasceno, que era chefe do Departamento de Cultura, o Gererê, que também chefiava a parte de cultura, o Armando Leocárdio, que era da parte do esporte, o Renato Matos, que era a parte administrativa, a Sayonara Calhau, que era a responsável pela comunicação, e, se eu não esqueço, né, mas o Buri também trabalhou conosco. Buri do samba? Não é. É outro Buri. É o Buri, ele tem um nome diferente. Aquele é o Buri do samba, né? Mas o Buri é outra pessoa. Uhum. Mas nós fizemos realmente um trabalho muito bom. E como eu sempre gostei de esporte, e fui jogador de basquete, sempre participei da Praça de Esportes, também lembro também do Carioca, o Carioca nos ajudou muito nesse trabalho. Então nós conseguimos fazer torneios, eventos de todos os tipos, entendeu? E eu sempre privilegiei o ciclismo, porque Valadares tem a tradição, tem o perfil, tem, né, a vocação para o ciclismo. Então, com o apoio de muita gente, nós fizemos muita atividade. E o mais interessante, entendeu, o Rogério, sem apoio praticamente nenhum, sem dinheiro nenhum do poder público. Tudo na base de apoio comercial dos amigos da Associação Comercial. Isso. Então, eu sou um cara muito privilegiado, porque nós conseguimos, na época da fundação, fazer um trabalho que ficou imemorável, entendeu? Isso. Montamos o Museu da Cidade, que não estava encaixotado. Nós montamos o Museu da Cidade, fizemos várias bienais, então foi muito bom. Toninho, você foi presidente da Associação Comercial, você também trabalhou no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, no Ministério da Educação, em Brasília. Você desempenhou também funções como secretário municipal de Indústria e Comércio, presidente da Fundação de Educação e Cultura, FUNSEC, né?
e isso nas gestões do prefeito Dr. Rui Moreira e também do Zé Bonifácio Mourão. E a nível nacional foi diretor de consumo interno do Instituto Brasileiro de Café, na época sediado no Rio de Janeiro, né? Então, Toninho, eu queria te perguntar, de todas essas atividades, esses cargos de destaque, qual deles que te deu assim maior satisfação pessoal e profissional? É difícil falar, entendeu, Rogério? Porque tudo aquilo que eu fiz, eu sempre fiz com muito amor e muita garra. Mas eu fiz uma coisa imemorável, entendeu? Eu sou criador do FIES. Quando, na época do MEC, do Ministério da Educação, eu chegando ao MEC, né? Eu fui logo procurado pelo seu ministro da Educação, né? Que era Jarbas Passarim, e ele me falou: Antônio, deixa eu te falar, aqui no MEC, nós temos uma injustiça social muito grande em relação às nossas universidades federais. O rico estuda nas nossas universidades sem pagar, não trabalha e tem todas as condições de ser um bom aluno. Os medianos, pobres, né, estudam em escolas particulares, pagas, à noite, e trabalham feito maluco para pagar as suas mensalidades. E nós precisamos quebrar isso aí. Aí, você se vira aí e vamos estudar. Aí, muito interessante, nós começamos um grupo de trabalho chefiado por mim. A gente começou a estudar a possibilidade de transformar as escolas federais em escolas pagas, mas de acordo com o imposto de renda da família. Aquele que tivesse imposto de renda alto, né, pagaria, e o que não tivesse, pagaria nada. Muito justo. Então seria uma coisa muito justa. Mas aquilo vazou, a imprensa ficou sabendo e os estudantes ficaram apavorados, né? A UNE, que na época era comandada, e parece que até hoje, comandada pelo Partido Comunista Brasileiro, pegou aquilo politicamente e criou uma confusão muito grande. Aí o ministro falou comigo assim: Antônio, deixa eu falar, esse era na época da ditadura, na época dos militares, nós já temos um problema muito grande com os trabalhadores, a gente não pode arrumar um segundo problema com os estudantes. A gente consegue resolver os problemas por parte. Então é o seguinte, esquece esse projeto aí, essa maneira que o senhor está trabalhando, e arruma outra. Aí eu fui na Inglaterra, fui nos Estados Unidos, viajei para o mundo afora atrás de soluções. Encontrei, incrível que pareça, encontrei uma solução espetacular em Bogotá, na Colômbia. Em Bogotá tinha, não sei se tem, um instituto de crédito educativo chamado ICITEX. E esse ICITEX, ele financiava bolsas para estudantes universitários. Aí pegamos aquele sistema e começamos a implantar aqui. Então, começamos a querer implantar aquilo. Aí ele falou assim: Antônio, deixa eu te falar, eu como vinha de banco, eu sou ingresso de Banco de Desenvolvimento, eu fiz o projeto e o estudante tinha que ter avalista, aquele sistema de crédito educativo. Sim. Aí ele virou para mim e falou assim: conversa com o Delfim Neto, que era ministro da Fazenda, para ver o que ele acha do projeto. Aí o Delfim Neto falou assim: Antônio, vocês estão maluco? Esse projeto seus aí vai ser um fundo sem fundo, vai quebrar as contas públicas. Aí parou-se o projeto. Mas nesse interim mudou o ministro.
passou do Jarbas Passarinho para o Ney Braga, que era senador pelo estado do Paraná. Mas ele sabia, ficou sabendo do projeto. Falou assim, me chamou, falou, não, Antônio, nós temos que continuar esse projeto. É um projeto social espetacular. E eu vou telefonar para o presidente da Caixa Econômica Federal, que é também do Paraná, para você mostrar o projeto para ele. Aí eu fui nesse doutor Humberto, que eu não lembro mais o sobrenome, fui lá e o cara, nossa, mas espetacular esse projeto, vamos fazer. E começou a fazer o crédito educativo sem fiador. Quase quebrou a Caixa. Então, mas aí, com o tempo, foi aprimorando, e hoje existe esse FIES aí que apoia muito estudante que não teria condições de fazer uma escola superior. É milhões de estudantes, entendeu? Começou aí, não é, Tony? Começou aí. A ideia inicial, básica. Então, para mim, entendeu, Rogério? Para mim foi a coisa mais importante na minha vida, porque eu tive a possibilidade, ainda muito jovem, de conceber um projeto que deu certo e que atende milhões de pessoas. Eu não sabia dessa história, Tony. Muitos não sabem. Né? É importante a gente entrevistar, né, você também, exatamente por isso, para que as pessoas saibam dessa história importante. Então, o FIES começou essa figura que está aqui conosco. Um valadarense, Toninho Coelho. Isso está tudo documentado, isso. Entendeu? Toninho, um dos seus maiores legados, sem dúvida, é a fundação da TV Rio Doce. Essa televisão que nós hoje temos a honra de fazer o programa De Olho na Cidade. E é uma emissora que leva o nome e a imagem de Governador Valadares para o mundo inteiro, né? O programa é transmitido, aí os programas da TV Rio Doce são transmitidos pelo Facebook, Instagram, diversas plataformas, né? Eu queria que você contasse para a gente, Toninho, como é que surgiu a ideia da TV Rio Doce, os desafios que você teve para transformar esse sonho em realidade? Ô, Rogério, como eu te disse, eu comecei minha carreira no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, como economista. Aí fui convidado pelo MEC para assessorar o ministro da Educação. E tornei, né, rapaz ainda, 20 e poucos anos, eu no meio daqueles coronéis, generais, né, tá aqui o Toninho, né? Escuta o que aconteceu. Aí um belo dia, eu tornei amigo jogava vôlei com o ministro da Educação. Tinha uma turma de milico, né? E eu jogava vôlei porque eu gostava muito de esporte. Aí o Jarbas Passarinho um dia falou assim, Antônio, deixa eu te falar. Eu tenho um convite, eu tenho um compromisso lá em São Luís do Maranhão. E eu não posso ir. E eu precisava de alguém que me representasse. E você podia me representar. Era a inauguração de uma TV educativa e à época o governador do Maranhão era o Sarney e era companheiro político lá do Jarbas Passarinho. Aí eu peguei o avião, fui lá representar da inauguração era talvez a segunda ou terceira TV educativa no Brasil. Aí, voltando a Brasília, eu fiz um relatório falando eu fiquei muito impressionado com a TV e eu já muito assim incutido na área de educação e tal. Eu fiz um relatório falando da importância das TVs educativas e que seria interessante a gente disseminar aquilo. Ele imediatamente autorizou fazer um programa chamado Prontel, Programa Nacional de Telecomunicação Educativo. Aí nós fizemos... Você lembra que ano que era, Toninho? Isso foi em 70 e poucos. Sim. Aí nós começamos a financiar TVs educativas como a TV Cultura, Fundação Adenauer, era o nome de um alemão, esqueci o nome. Foi presidente da Alemanha. A TVE do Rio já existia, nós demos muita força também. Aí aquilo começou a pipocar. Pois bem,
Aí, passado uns tempos, eu voltei para Valadares. E logo em seguida eu ingressei na política, né? E na primeira eleição eu fui candidato a vice-prefeito na chapa do Dr. Rui Moreira. E fui, né, convidado para ser presidente da FUNSEC. Aí, lembrando dessa minha experiência de TV educativa, eu propus ao Rui. Falei, Rui, vamos fazer uma TV educativa aqui em Valadares. Ele falou, não, Toninho, vamos fazer sim, vamos. Aí eu fui ao Rio de Janeiro com o Edson Galberto. Eu era vice-prefeito, presidente da FUNSEC, e o Edson era secretário de Indústria e Comércio do Rui. Aí, como o Edson já tinha um envolvimento com rádio, essas coisas todas, sim, nós fomos nós dois à TVE no Rio de Janeiro. Aí, para conseguir autorização para poder transmitir os sinais da TVE. Aí nós fomos lá e o diretor da TVE perguntou, o que vocês fazem lá em Valadares? Eu falei, não, eu sou vice-prefeito, presidente de uma fundação de cultura, e esse senhor aqui é o Edson, que é radialista, tem rádio, tal e tal. E ele falou assim, vocês estão malucos? Nós não autorizamos mais transmissão dos nossos canais para empresas que tenham cunho político, porque a nossa experiência com política é terrível. Aí, ele percebendo a nossa sinceridade, a nossa honestidade, ele falou, mas vocês podem fazer, deixa eu falar para vocês, uma sugestão, façam uma fundação e a gente autoriza vocês a transmitir os nossos sinais. Aí nós voltamos do Rio de Janeiro, falamos com o Rui e logo imediatamente nós criamos a Fundação TV Educativa Rio Doce. Eu passei a administrar, também teve a participação do Edson, do Getúlio, do João Campos, do João Emílio, do Júlio César. Então, aí começamos aquilo, de certa forma, um pouco amadoristicamente, mas fomos fazendo. Isso. Hoje é uma TV que tem o DNA de Valadares, né, Toninho? Então, é isso aí. A gente, uma prova dessas coisas, a gente realmente começar a fazer, entendeu? Isso. Começa a fazer e vai fazendo e dá certo. A TV Rio Doce ficou 12 anos na sua direção, mais ou menos isso, né? Acontece o seguinte, Rogério, aí nesse intervalo, a gente ajudou muito o Edson, o Getúlio, na criação da TV Minas, que inicialmente era afiliada da Manchete. Manchete, né? Isso. Depois foi Globo, eu fui até diretor de expansão da TV Globo, na época que foi criado, e depois eles foram para a TV Record. Mas, que você perguntou? Não, sobre essa trajetória sua, né? Ficou um tempo dirigindo a TV Rio Doce. Aí, o que aconteceu? Eu, nessa época, começou a TV, né? A TV Leste, que tem também toda uma história, e eu continuei na TV Educativa, na TV Rio Doce, mas nesse intervalo nós criamos a TV a cabo. E a TV a cabo passou a ser um negócio muito rico, entendeu? Muito inovador para falar. Inovador. Então eu acabei, né, após 12 anos, nós achamos melhor transferir a fundação para o Edson e para o Getúlio, e a gente continuou com a focado na TV a cabo. E a internet. Bem. Isso. Ô, Toninho, mudando um pouco de assunto, já mais para a política também, que nós já começamos a falar de política, na sua trajetória política, você chegou muito perto de uma cadeira na Câmara dos Deputados. E foi com uma diferença de pouquíssimos votos, né? Quantos votos faltou para você ser eleito? Faltou 100 votos. Apenas 100 votos. Conta um pouquinho dessa história para a gente aí, Toninho. Como é que foi? Eu, quando
quando eu estava em Brasília, na alta cúpula do Ministério da Educação, e era alta cúpula mesmo, com 20 e poucos anos, entendeu? É coisa impressionante. Eu comecei a perceber o seguinte: as pessoas de confiança, no caso meu, eu era a pessoa de confiança do senador e ministro Jarbas Passarinho. Eu tinha toda, né, regalia, tinha toda. Aí depois entrou o outro ministro, que era o Ney Braga, e eu também tive uma aproximação com ele, mas eu já senti que não era a mesma coisa. Aí que eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou voltar para Valadares, porque papai e mamãe não estão bem de saúde, e eu vou ingressar na política e voltar depois como deputado federal. Aí eu vendi tudo que tinha em Brasília e falei assim, vou construir em Valadares uma coisa que eu mais gosto, uma casa no Pico da Bituruna. Aí, a casa do Papai Noel. Aí eu comecei a trabalhar, papai tinha uma rede de farmácia, né, Drogaria Santa Terezinha, comecei a trabalhar na farmácia, mas comecei a me envolver na política. Nós fundamos aqui, com o processo de redemocratização, foram criados 2 partidos, o PSD, o PDS e o MDB. Aí, numa luta muito forte, uma briga enorme com outros grupos, nós conseguimos a ganhar a convenção e eu fui o primeiro presidente do PDS. Aí comecei na política e tal, e logo em seguida, né, logo no primeiro momento, houve a eleição para Constituinte. 86. Aí eu falei assim, eu vou entrar participar da Constituinte. Aí com o apoio do Écio, Getúlio, da turma nossa, na verdade, eu comecei a fazer um trabalho muito bom e tive o apoio do senador Bonilo Badaró, que falou assim, Toninho, eu vou liberar para você uma região minha, lá no norte de Minas, que é Minas Nova, Turmalina, aquela região de Araçuaí, aquela região toda. Aí nós começamos a fazer política aqui com muito pouco recurso, fazendo rifa de carro, essas coisas todas, e com muita dificuldade, entendeu? Mas eu senti que o nome agradava, mas em função da minha idade e tal, e é também por causa do meu pai, que tinha um prestígio muito grande. Papai tinha, né, a Drogaria Santa Terezinha. Drogaria Santa Terezinha, tinha fundado a universidade. Então, realmente, comecei a ter um apoio muito grande. Aí o Murilo Badaró falou, não, Tony, você fica lá também. Você vai, né, ter os votos de Valadares daquela região. Aí eu, entusiasmado com a região de lá, porque era uma região muito interessante, região relativamente pobre, e a campanha aqui crescendo, eu descuidei um pouco daqui. E aí perdi a eleição por 100 votos, por 2 motivos. Primeiro, porque a maioria dos eleitores daquela região eram analfabetos. Tinha muito voto, mas na hora de apurar, a maioria era voto anulado, porque era voto de papel. E aqui aconteceu o seguinte, o Lael Varela, que era desconhecido politicamente, ele entrou com uma condição financeira muito grande e começou a regimentar muitos cabos eleitorais meus, entendeu? E no final dos ovos eu perdi por 100 votos. O Lael, na última hora, teve 2.000 votos. Eu perdi a eleição, Valadares perdeu um deputado. O Lael nunca fez nada para Valadares. Nunca fez nada para Valadares. E aí eu fiquei até decepcionado, fiquei até revoltado. Falei assim, olha,
eu vou continuar fazendo política, mas na seguinte forma. Se passarem um dia o voto distrital, para evitar pessoas com recurso chegarem e comprarem voto. Realmente comprar, entendeu? Porque o cara não tinha prestígio nenhum. Então ele pegou o Jader Pacheco, que era um vereador muito ativo, e conseguiu. Então eu estava vendo o Kassab esses dias, PSD. do PSD, que é um cara inteligente, ele é extremamente inteligente, ele falando a coisa mais importante que o PSD, se porventura entrar no governo, vai ser o voto distrital. Porque isso é um absurdo, entendeu? Que ia solucionar esse problema de deputado invadir uma área que não tem nada a ver. Porque, por exemplo, vamos citar nomes, por exemplo, o Ercílio Diniz. Tem muita condição financeira, essas coisas todas, para arrumar voto fora. Mas ele teria que trabalhar os votos daqui. Exatamente. Não é isso? Então, é uma coisa muito justa, é uma anomalia do sistema eleitoral que os deputados nunca vão querer, na verdade, porque favorece aqueles que têm recursos. O deputado federal mais votado em Valadares não faz nada por Valadares, que é... Né? Eu não ouvi falar nada aqui que o Nicolas Ferreira tenha feito por Valadares. O Nicolas tem um da Igreja Católica lá, como é que ele chama? É um cantor, né? É o cantor, esqueci o nome dele. Hein? Eros Biondini. Eros Biondini. Nunca fez nada por Lembrado pelo Valadares. Salmo na Sai cidade. com 5 mil votos. Absurdo. O Nicolas Ferreira. Nunca fez nada. E outros, na verdade, essas igrejas, né, evangélicas, todos têm pastores que puxam voto para eles. Que são paraquedistas né? e puxam voto. Então, falta consciência política, entendeu? O cara não sabe da importância que tem. O voto distrital viria a resolver isso. Né? E resolveria, porque o cara tinha que disputar aqui com pessoas conhecidas, na verdade. Isso. Bom, Toninho, vamos falando mais de Valadares agora. Pensando no futuro de Valadares, né? E da nossa região. Você está vendo aí as últimas administrações. Tivemos o André Merlo, 8 anos. Agora temos o prefeito, o Coronel Santos. Né? Como é que você está vendo o momento de Valadares e quais as áreas ou projetos que você considera mais prioritários para Valadares que merecem atenção especial dos nossos governantes? Rogério, eu estava falando há pouco tempo. Eu até escrevi num livro aqui que eu lancei. Eu conheci prefeitos a partir do Raimundo Albergaria, entendeu? Doutor Raimundo, Ladislau Salles, Hermílio Gomes, doutor Raimundo Rezende, Ronaldo Perim. Grandes prefeitos. Paulo Fernando, Rui Moreira, Elisa, Fassarella, Sandro, o Mourão. Então é o seguinte, eu fiz uma análise sobre isso aí. Não tem prefeito ruim, entendeu? Não tem prefeito ruim. É porque é o seguinte, cada prefeito ele tem um perfil, ele tem uma profissão, ele tem um background. Então ele naturalmente puxa para aquilo que ele conhece, entendeu? Então o doutor Raimundo Rezende, que é mais recente, fez um excelente trabalho na área da saúde. O Rui Moreira fez um excelente trabalho na área também da saúde, da educação. O Ronaldo Perim, que era um empresário da construção civil, ele fez um excelente trabalho da urbanização, na calçamento de rua, de esgoto, essas coisas todas. Sim. Mas, no meu entendimento, o melhor prefeito de todos foi o Hermílio Gomes. Porque eu puxo para o meu lado. Eu sou um economista, entendeu?
Então eu vejo a importância das ciências econômicas, eu vejo a importância da cidade ter uma estrutura econômica forte, porque os problemas sociais são muito grandes, educação, saúde e tal. Mas se não tiver dinheiro, se a cidade tiver uma arrecadação pobre, não adianta, quer dizer, é extremamente difícil. Então, desses prefeitos, o único que teve um plano de desenvolvimento econômico, teve preocupação, né? Era extremamente ativo na associação comercial, criou a companhia telefônica, criou o distrito industrial. Então eu acho que falta hoje um prefeito que tem esse perfil, entendeu? Porque é uma cidade que está cada vez empobrecendo cada vez mais. Os orçamentos públicos da prefeitura não dá para cobrir o fundo sem fundo de um hospital municipal, de uma educação que tem centenas de escolas. Então precisa disso, precisa de um prefeito que tenha planos, não é verdade? Então hoje não se fala, por exemplo, no governo do Sandro, que eu torço para que dê certo, você não fala na Sudene, você não fala no Distrito Industrial, você não fala no aeroporto, que são elementos importantes, alavancas para o desenvolvimento. Então, está precisando disso, entendeu? Isso. Bem, Toninho, já está chegando perto do final da nossa entrevista. Eu queria te perguntar agora, além do político, do empresário, quem é o Toninho Coelho no dia a dia? Eu li uma parte do seu livro aqui, tem as netinhas que te perguntaram, Milena, Renato e a outra é? Clara. A Clara, tinha esquecido dela, né? E foi um livro muito interessante, eu estou terminando de ler ainda, mas desse livro aí, e também em relação às pessoas, né? Como que você gostaria que as pessoas soubessem, né? O que você gostaria que as pessoas soubessem a respeito de você, dos seus hobbies, das suas paixões, né? Além do esporte, que você já falou, do voleibol. Joga voleibol ainda? Jogo basquete, jogo pickleball. Pickleball. E sobre a sua vida fora desses holofotes, né? Nós temos aqui também esses holofotes aí, tem o seu podcast também na Superi TV, né? Fala um pouquinho aí do seu lado pessoal, Toninho. Rogério, eu estou com 80 anos, entendeu? Completados agora, recentemente? Completado. Meu plano de vida é 104 anos. Opa. Então é o seguinte, eu ainda tenho planos, entendeu, de vida. Isso é muito bom. Eu tenho planos de empreender mais coisas, entendeu? Então é o seguinte, hoje eu dedico 100% à Superi Telecom. Nós temos vários projetos que eu tenho hoje com apoio de uma turma boa, de pessoal jovem, porque a telecomunicação é muito dinâmica. Nós estamos lançando agora, em parceria com a Vivo, o telefone celular. Então a gente está sempre inovando. Mas na vida particular é o seguinte, eu tenho paixões, entendeu? Além da minha mulher, dos filhos, né, da família, eu tenho o hobby de escrever. Eu sou um escritor nato, entendeu? Gosto de escrever. E estou já preparando um livro que vai chamar O Último Livro, ou talvez o penúltimo, o antepenúltimo. Você com 80 anos, está pensando em viver até 104, mas aí falta muito para o último ainda. Último livro. E o último lançado. Eu sou apaixonado com planta. Eu puxei da minha mãe, Dona Iracema, o carinho pelas plantas. Eu tenho um orquidário grande na Ibituruna, na casa do Papai Noel. Sou apaixonado com a casa do Papai Noel. Tenho planos para poder transformá-la num centro de diversão maior, entendeu? E tenho paixão pela educação. Eu acho que o segredo
de um país, de uma cidade, é a educação. Eu estava vendo, nesse domingo agora, num programa na Globo Rural, sobre uma cidade chamada Dom Inocêncio, que é uma cidade paupérrima no Piauí. Muito interessante, porque eu, como economista, sou especialista em desenvolvimento regional, e eu tenho assim, comigo, eu chego num lugar, às vezes muito pobre, eu falo assim, como é que poderia transformar aquela cidade numa cidade próspera? Então, essa cidade lá do Piauí, é muito interessante a história, mas é a cidade que tem melhor índice de educação do Brasil. Não é do Piauí, então, entendeu? É do Brasil. Uma cidade paupérrima, entendeu? Foi paupérrima. Então, é o seguinte, eu vejo com muito carinho a educação. Fui professor da Faculdade de Administração. Fui presidente durante muitos anos da Festival Facua. Então, eu vejo, até costumo dizer, entendeu? A pessoa que é bastante pouco falada ou pouco prestigiada é o Leonardo Monteiro. O Leonardo Monteiro é uma pessoa que trouxe a Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa universidade, eu estava conversando com minha mulher domingo, eu estava vendo umas ações da Universidade Federal no domingo aqui na praça. Eu falei assim, a Universidade Federal de Juiz de Fora vai tomar conta, entendeu? Mas é uma obra do Leonardo Monteiro. Então, é uma pessoa injustiçada. E vai passar para a Universidade Federal do Rio Doce. Espero que sim. Isso. Outra pessoa injustiçada é o André Mello. Você perguntou, estou falando politicamente. O André, coitado, ele passou por cinco enchentes, passou por Covid e fez aquilo que pôde fazer, na verdade. Nós, da Ibituruna, devemos muito ao André, porque hoje praticamente a estrada da Ibituruna está toda pavimentada. Então, é isso aí. Isso. Ô, Toninho, agora é o seguinte, para encerrar a nossa entrevista, que eu já te peço uma próxima, a gente ter uma segunda parte. Foi curto o tempo que o Salmo deixou pouco tempo para nós aqui. Ó, é o seguinte, no seu livro tem um trecho que você separa a família Rodrigues Coelho, o lado manso e o lado bravo. Eu acho que você é um bravo. A genética é interessante. Quando eu gosto muito de família, entendeu? Eu escrevo muito sobre família. E a primeira pensamento que eu tive, há muitos anos atrás, foi escrever a árvore genealógica da família. E procurei um padre de Nova Era, chamado Padre Pedro Vidigal, que era deputado estadual. Falei, ele vinha muito a Valadares, ele fazia política aqui. Falei, Padre Vidigal, eu estou querendo fazer um livro sobre a minha família. O que o senhor acha? Falei, Toninho, espetacular. Eu já fiz sobre a minha família. E você, uma coisa importante para você colocar é saber a causa-morte dos membros da família. A minha família, por exemplo, do Padre Vidigal, o povo morre todo de coração. E a quantidade de gêmeos que tem na minha família. Então, é o seguinte, esse estudo de família é importante porque você consegue, na questão de saúde, identificar a causa-morte e poder prevenir. Mas eu estou falando isso pelo seguinte, a gente puxa realmente os avós. O meu avô paterno, João Rodrigues Coelho, era um homem doce, manso, entendeu?
E minha avó, Olímpia, era mulher brava. Mas eu sou meio termo, eu não sou bravo, entendeu? Eu sou até manso. Eu acho que você é um bravo que você enfrentou sempre a vida com muita bravura. Eu puxei muito meu pai, entendeu? Nós somos, a gente acha, nós somos descendentes de duas raças. A família Rodrigues Coelho tem um sangue judeu, entendeu? A família é extremamente empreendedora, nós temos grandes empreendedores na família. Basta aí, esse pessoal Coelho Diniz aí, são primos, entendeu? São grandes empreendedores. Então é o seguinte, e por parte da minha mãe, nós somos meu bisavô era índia, minha bisavó era índia, entendeu? Foi pego no laço, está no livro. Pego no laço, é. Então é o seguinte, é muito importante a questão do estudo da família. Isso. Porque você falasse, não, eu sou descendente de judeu. O cara fala, não, tá doido. Eu sou descendente de índio. E é interessante. Nós somos muito miscigenados, né? Mistura. A demografia brasileira é muito misturada mesmo. Né? Mas, Toninho, muito obrigado a você pela entrevista, por ceder aqui os estúdios da Superi TV, né? E a sua presença aqui no De Olho na Cidade só engrandece a nossa programação. Esperamos que uma próxima oportunidade você também participe também, falando sobre os assuntos da cidade, sobre o que você quiser, sobre política, economia, você é sempre bem-vindo. Rogério, deixa eu falar, eu te agradeço. Eu sou uma pessoa apaixonada com Valadares. Nasci, criado, vou morrer aqui, apaixonado. Eu vejo com certa tristeza assim, essa falta de dinamismo econômico do município. Nós precisamos, porque teve uma época, a época do meu pai, era uma época da associação comercial, o pessoal tinha muito barrismo, queria crescer a cidade. E hoje a gente não vê assim com esse entusiasmo, né, que tinha outrora. Então, mas um dia a cidade já melhorou muito, entendeu? Se você ver para trás, melhorou muito. Mas vamos avançar, né? Fazer uma cidade mais próspera, uma cidade mais culta, uma cidade com saúde para todo mundo, entendeu? E uma cidade mais justa, né? Então é isso aí. Toninho Coelho, muito obrigado. Eu que te agradeço. Um abraço. Obrigado, Rogério. Obrigado a você pela audiência e até a próxima aqui no De Olho na Cidade.